em nossas vidas. Bom dia a todos. Nós hoje vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre o sermão profético. Tivemos a oportunidade de terminarmos o Sermão do Monte, num período de 3 anos e meio, aproximadamente, porque uma palestra só por mês fica complexo, né? Para falar de um assunto tão vasto. O Sermão do Monte é bem menor. O sermão profético, desculpa, é bem menor. Então, essa manhã a gente vai dar continuidade a essa conversa, o sermão profético, e pretendemos, ao longo dos anos, se Deus permitir, há muitas coisas ainda para falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para a gente. Tem as parábolas e tem tantos outros assuntos, e falar de Jesus é uma grandiosa oportunidade, para mim, pelo menos é. Nesse slide aí vocês vão ver alguma das fontes que eu usei para montar a conversa dessa manhã. E, como a gente viu, Jesus tem pelo menos, de uma forma didática, isso vai mudar um pouquinho de acordo com cada estudioso, ele tem pelo menos 4 sermões, que é o da montanha, que já fizemos, o profético que estamos fazendo, temos o do cenáculo e o sermão dos 8 ais. O sermão profético, nesse slide que vocês estão vendo aí, e o pessoal de casa não está, né? Mas a gente vai ver a forma didática com que o Novo Testamento do Haroldo Dutra trabalha e a forma que a Bíblia de Jerusalém trabalha. O conteúdo é o mesmo, apenas a divisão didática é diferenciada, tá? Nós vimos que o sermão profético, que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, foi proferido no Monte das Oliveiras, que é um monte relativamente alto, que fica nas proximidades do Templo de Jerusalém. Então, do ponto onde ele estava, dava para ver com perfeição o Templo de Jerusalém. E ele foi proferido lá, foi o último sermão dele, que logo após ele vai ser crucificado. Então, esse sermão foi proferido lá porque, apesar de Jesus Cristo saber tudo o que iria acontecer com ele, tudo que ele iria passar, ele ainda se preocupava com a nossa evolução espiritual. Então, ele deixa um último aviso para a humanidade, um alerta muito grande para a humanidade, para que, após a sua morte, nós tivéssemos a condição de rever todos os seus ensinamentos, tudo que ele deixou para nós, para que nós pudéssemos alcançar aquilo que todos nós estamos procurando, que é a felicidade, que é a paz, que é o que todo mundo procura e é que com certeza o que vocês estão aí sentados essa manhã procurando, e eu também. Um mundo de mais paz, de mais justiças, de mais igualdade, de mais amor, de mais fraternidade. Então, ele ainda tinha essa preocupação no seu coração e deixou, então, esse sermão para toda a humanidade como um grande alerta sobre o que aconteceria com a humanidade no futuro. E com relação às questões da pré-ciência, ou seja, a ciência do futuro, nós conversamos na introdução do sermão profético que eu fiz na palestra anterior. Aí quem não estava aqui, acessa o YouTube que vai ter a oportunidade de saber como pode se dar, como se pode saber daquilo que vai acontecer no futuro. É claro que Jesus tinha muito mais acesso a todas essas informações. Eu botei nesse slide ali uma colocação que é muito importante para a gente e que às vezes algumas pessoas confundem um pouco sobre quem foi Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Ou melhor, qual é o pensamento, qual é
a nossa concepção de Jesus. Primeira coisa, quem é que proferiu o sermão profético? Parece uma redundância, mas é bom chamar a atenção disso. O sermão profético foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, como eu acabei de falar, lá no Monte das Oliveiras, como uma advertência que ele deixaria para o futuro da humanidade. E esse futuro, ele simboliza logo após a sua morte, dali para frente, até os dias atuais. Então é esse futuro, é esse período compreendido, de pós-morte até bem mais para frente, muito mais do que só hoje, em 2017. Então isso é uma coisa importante a gente saber, que esse é o período de tempo, não é um período de tempo exato, significa que é o seu pós-morte, dali para frente. Quem é Jesus para nós espíritas? Isso está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou assim para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Uma pergunta de suma importância para todos nós. Por quê? Porque o homem, em todo o período histórico, em toda a sua história de vida aqui na Terra, nós procuramos sempre alguém para nos mirarmos e para seguirmos. Nós sempre procuramos ídolos, essa é a grande verdade. Então, o Kardec, ele se preocupa com essa pergunta para que nós pudéssemos ter um alguém para nós seguirmos e copiar. E aí a resposta foi Jesus. Ele é um modelo, ou seja, algo a ser copiado por toda a humanidade, e é também o guia, alguém que nós devemos seguir os passos, para que não tivesse dúvida. Por que essa colocação? Porque a maioria dos ídolos que nós procuramos ao longo da história da humanidade foram ídolos que, segundo as colocações da psicologia, ídolos de pés de barro. O que é um ídolo de pés de barro? Barro é um instrumento frágil, que qualquer coisa que bate vai quebrar. Então, ao longo da história da humanidade, o homem, ele procurou ídolos, procurou líderes, procurou pessoas para seguir, que eram tão imperfeitas quanto ele mesmo. E nós nos decepcionamos ao longo dessa história. Houve grandes decepções nossas. Quantos líderes a humanidade seguiu e que, na verdade, foram líderes que promoveram guerras, que promoveram injustiças dentro da sociedade. Então, Kardec, ele tem essa preocupação de mostrar para todos nós um guia, um modelo que é seguro, que não vai nos levar para o abismo, para a ilusão, para as decepções. Ele oferece Jesus como um modelo e como guia. Bom, mas quem é Jesus? Vamos continuar em cima disso tudo. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos, na questão de número 100 para frente, vai trabalhar sobre a escala, a ordem dos espíritos, que está relacionado ao seu grau de evolução. E não sei se todos aqui lembram, mas nós estamos ali, no início, nós somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, que estamos começando a nossa trajetória evolutiva ainda. Estamos dando os nossos primeiros passos na senda da evolução. Desenvolvendo ainda, com muito sacrifício, as duas grandes asas que vão nos permitir voos mais longínquos, que são a asa do conhecimento e da sabedoria, ou seja, a asa do amor. Então, na ordem de evolução, nós somos espíritos imperfeitos. Acima de nós tem os bons espíritos. Quem são os bons espíritos para nós nos servirmos de exemplos? Os nossos mentores, os nossos anjos de guardas. Eles são os nossos, são os espíritos do tipo bons, da segunda ordem. São espíritos que ainda sofrem influência da matéria? Sim. São espíritos que ainda precisam reencarnar? Sim. Tanto é que, por exemplo, nós temos a notícia que Emmanuel já reencarnou, que foi mentor do Chico Xavier. Temos a notícia também por Divaldo, que Joana de Ângeles já deve estar reencarnada, porque ele, segundo Divaldo, ela disse a ele que aproximadamente em 2016 reencarnaria.
Então entendam, são espíritos bons, ainda precisam reencarnar, ainda há uma necessidade de vir à Terra. E acima desses espíritos bons tem os puros. Quem são os espíritos puros? São aqueles que já não precisam mais reencarnar. Já conseguem superar toda e qualquer influência da matéria. Eles não precisam reencarnar. Mas não significa que se eles quiserem, eles não possam reencarnar. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. E a notícia que a gente tem é que Jesus é dessa classe aí, desses espíritos que não precisavam mais reencarnar. Não precisavam passar nem mais por provas, nem mais por expiações, nada. Eles não necessitavam mais de reencarnar em nenhum tipo de planeta, em nenhum tipo de mundo. Nada, absolutamente nada. Mas mais para frente, a gente sabe que as revistas espíritas que foram produzidas por Allan Kardec, elas vieram com o objetivo de complementar o Pentateuco, as obras básicas da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Kardec, lá numa dessas revistas de 1868, tem 2 artigos em 1868, um de fevereiro, que é chamado Os Messias do Espiritismo, e de março, que é o comentário sobre esses Messias do Espiritismo. Ali os espíritos nos informam que há um desdobramento dos espíritos puros, que são chamados espíritos crísticos. E que esses espíritos, que são denominados de Cristos, eu botei ali para vocês, eu sei que o slide está um pouquinho ruim, a imagem, mas já estão providenciando a melhora. Esses espíritos, eles alcançaram um grau tal de evolução que algum deles são chamados a administrar o universo junto ao Pai. Ou seja, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos notícia pelo livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, e no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, que Jesus é o governador do planeta Terra. Então ele foi um espírito na qual Deus entregou a ele uma bola incandescente e ele fez o planeta, ajudou a fazer tudo isso que nós temos aqui. Mas que esses espíritos crísticos, alguns, são responsáveis pelos sistemas planetários. No nosso caso, o Sol é a nossa estrela, e temos um conjunto de astros que giram ao entorno desse Sol, não é assim? Então, alguns desses cristos são responsáveis por esse sistema todo. E temos ainda os cristos das galáxias, que são responsáveis em administrar as galáxias. Então, veja só, a hierarquia de nosso Senhor Jesus Cristo é algo que não dá nem para a gente falar muito a respeito. Se de um lado é um pouco assim triste a gente saber o quanto a gente está longe, porque a gente está lá embaixo ainda, no topo dessa pirâmide, lá embaixo, no pé, né? É uma felicidade muito grande saber que um dia nós também vamos poder ser um espírito crístico. Mas isso depende o quê? De cada um de nós, do esforço pessoal. Então, essa hierarquia que Jesus tem. Jesus, quando foi crucificado, que passou por aqueles sofrimentos, ele não passou porque precisava. É isso que nos conta a doutrina dos espíritos, é isso que está na doutrina dos espíritos. É assim que olhamos. Ele passou porque ele quis vir até a humanidade para deixar um grande ensinamento, para servir para nós como um modelo e como um guia. Alguém que fazia exatamente aquilo que pregava. Por isso que ele pode ser um modelo e um guia. É alguém para ser seguido que não vai nos decepcionar, que não vai nos abandonar no meio do caminho, que não vai nos colocar em erro, que não vai nos dirigir no sentido do abismo, da perda. Então, por isso que eu fiz questão de dar ênfase, porque às vezes as pessoas confundem, Jesus sofreu porque precisava. Não, Jesus não sofreu porque precisava. Ele pediu para vir, ele como um espírito puro, ele poderia reencarnar ou não, mas ele pediu para vir com essa tarefa de trazer para nós todos os ensinamentos e mostrar que é possível, com esforço pessoal, nós alcançarmos a felicidade que todos nós estamos aqui buscando. Então,
essa é a colocação da doutrina dos espíritos. É claro que tem outras colocações de outras correntes filosóficas religiosas, mas para nós espíritas é assim que nós vemos e nos movemos. Dito isso, a gente volta para o sermão profético, no entendimento que o sermão profético, que está falando do futuro da humanidade, que a gente já entendeu como esse futuro pode ser previsto, ele vai estar basicamente dividido em dois grandes blocos. Um que é chamado o período de sofrimento que a humanidade vai passar e que para a gente hoje não está sendo difícil de entender. Principalmente, não só para nós brasileiros, vamos ser justos. Lá fora também há muitos países em conflitos, e alguns deles até muito mais graves do que o nosso. Porque se nós sofremos com a corrupção, há países que estão sofrendo com guerras, que ao meu ver é muito pior. Ao meu ver. Muito pior mesmo. Porque ali morre muita gente, há uma perda significativa. É muito mais difícil contornar uma guerra do que contornar uma corrupção. E o segundo grande bloco de ensinamentos que esse sermão profético vai deixar para a gente é a regeneração. É um período de paz. Ou seja, trocando em miúdos, falando numa linguagem popular, é mais ou menos isso na linguagem popular. 2 pontos, vamos lá. Depois de uma tempestade vem o quê? A bonança. Ou seja, para haver uma transformação, toda transformação, mesmo aquela que é pessoal, vocês sabem disso, vocês que estão aí, que têm os seus sofrimentos pessoais, vocês sabem que quando a gente está em sofrimento, o sofrimento incomoda, é verdade. A gente não deseja, é verdade. Mas depois que a gente passa por esse sofrimento, nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais lúcidas. E é um período em que a gente encontra paz, a gente fica em paz, porque não tem nada que paga uma consciência limpa, uma consciência que cumpriu com os seus deveres. Então nós sabemos que depois de um grande período de sofrimento, a alma que sabe aproveitar aquele sofrimento como uma alavanca para a sua transformação interior, para aprender, para crescer e para amadurecer, ela alcançará a paz que ela tanto procura, a felicidade que ela tanto procura. Então, é muito bom a gente saber isso, que o sermão profético, se ele vai nos alertar que num período nós vamos passar por grandes tribulações, todos nós, não vai ser 1 ou 2, todos nós sofreremos. Uns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. E é bom a gente alertar uma coisa, por que será que uns vão sofrer mais e os outros vão sofrer menos? Para nós termos essa resposta, a gente pode ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pegar um capítulo que de número 5, que vai abordar a questão do sofrimento, que é bem-aventurados os aflitos, e nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar falando causas atuais e passadas dos nossos sofrimentos. E aí a gente vai começar a entender, ao ler esse capítulo, que muitas coisas que nós sofremos hoje é em decorrência da nossa personalidade, que não mudou ainda, ou seja, continua repetindo os mesmos padrões de erro, então é as causas atuais. E muitas coisas que nós estamos hoje sofrendo está relacionada a um passado nosso, aquilo que nós semeamos equivocadamente. Porque se no passado eu errei, eu saí semeando espinhos, o que eu vou colher futuramente? Espinhos. Então é nesse entendimento que alguns de nós passarão por esse momento de tribulações e terão mais dores em seus caminhos e outros terão menores dores no seu caminho. Por quê? Porque nós temos os nossos resgates pessoais, mas nós também temos resgate com a pátria. Temos ou não temos? Nós estamos aqui, nós moramos no Brasil, não é por um acaso. Nós fazemos parte de uma comunidade chamada Planeta Terra. Estamos aqui todos ligados uns aos outros, nós temos erros com a pátria.
temos erros para com as pessoas, erros para com a pátria, erros para com a família. Portanto, não reencarnamos numa família por um acaso, não reencarnamos num planeta por um acaso, não reencarnamos num país por um acaso. Então é nesse sentido que a gente tem que entender. Quanto mais devedores nós formos, é claro que mais sofrimentos nós infelizmente teremos no nosso caminho. E o que fazer diante desses sofrimentos? Talvez seja essa a pergunta. Aceitar. Aceitação. Porque se nós temos o entendimento de que aquilo que nós estamos passando é em decorrência dos nossos equívocos que cometemos com o próximo, com a pátria ou com a nossa família, nós temos que passar buscando aceitação. E não passarmos como filhos rebeldes que não querem aceitar a dor. A dor, em muitos momentos, é o remédio amargo que precisamos para ficarmos curados das nossas doenças. E há doenças do corpo e há doenças da alma. Então é nesse entendimento que nós temos que ir buscando aceitação e resignação. O que é resignação? É dar um outro sentido e sentimento àquela dor. É transformar aquela dor em ensinamentos. Porque se a dor veio nos visitar, foi para deixar uma mensagem de vida para nós. E que nós possamos ter coragem de acolher essa mensagem. Até pelo nosso próprio bem, pela nossa própria felicidade. Então, dentro desse texto do sermão profético, inicialmente ele faz um alerta, depois ele vai falar da natureza das nossas dores, e depois do nosso comportamento diante dessas dores, e finalmente aquilo que todos nós queremos, que é o reinado da paz. Que, trocando em miúdos, o que é esse reinado da paz? É finalmente o planeta deixar de ser provas e expiações e passar a ser um planeta de regeneração. Mas nós também sabemos que o planeta de regeneração, como está no capítulo de número 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nós sabemos que os planetas eles passam de hierarquia, eles sobem na hierarquia, em função da evolução moral dos seus habitantes. Então, isso é um trabalho que tem que ser realizado por todos nós, todos, independente de crenças, independente de ideologias, tanto religiosas como políticas. Esse trabalho depende do esforço de uma coletividade ser mais justa, de uma resposta a essa coletividade, de uma resposta positiva diante dos fatos negativos. Ou seja, depende da nossa transformação moral diante da sociedade. Depende de passarmos por essas tribulações que nós todos estamos vivendo, perdas de entes queridos, perdas financeiras, perdas, e termos uma conduta de aceitação e de resignação. Termos uma conduta de justiça diante de uma conduta injusta da sociedade. Sermos nós aquilo que nós estamos cobrando nas outras pessoas. Essa é a realidade. Então, o planeta será de regeneração. Quando? Tem uma data? Não, não tem data. Não existe uma data. Isso está lá, eu até falei para vocês de lerem o livro A Gênese, de Kardec. Os espíritos de uma hierarquia maior não dão datas. Eles não fazem isso. Porque eles sabem que são períodos que nós temos que passar. E que não tem uma data certa. Não é num dia certo, num ano certo, que de repente o planeta deixa de ser de provas e expiações e passa para a regeneração. Isso são ciclos. E esses ciclos, eles acontecem devagar, de acordo com aquilo que cada um de nós pode ofertar. Então não existem datas. Cuidado com espíritos que dão datas para vocês. Isso, a obra de Kardec, toda a obra de Kardec faz um alerta em relação a isso. Cuidado com essas pessoas que ficam dando datas de mudança. Não há uma data. Existe um período de transformação. Que até eles citam que é como as estações do ano. Nós vamos agora passar para a primavera. Nós temos uma data, mas a primavera ela não vai chegando paulatinamente? Em algum momento a gente fala, agora é primavera. Porque a gente vai ver as flores. Mas não é a data
que determina a primavera. É um ciclo que determina a primavera. Depois da primavera a gente tem um verão, mas não é uma data que determina o verão. É um ciclo que determina o verão. E aí a gente olha e fala assim, isso aqui é verão. Por quê? Porque essa flor só dá no verão, porque essa fruta só acontece no verão. Aí a gente sabe que é verão. Então entendam, é o que está fora que vai mostrar para a gente que chegou o planeta de regeneração. E quando é que nós vamos saber que o planeta de regeneração vai estar acontecendo? Quando a humanidade terrestre agir como em paz, com amor, com fraternidade. Aí sim, acabou o período de provas e expiações. E nós estamos entrando num período de regeneração. Nós mesmos vamos ser testemunhas desses fatos. E digo mais, por trás de todas essas tribulações que nós todos estamos vivenciando, se nós tivermos um olhar mais apurado e aproveitarmos até as redes sociais, nós vamos ver que já há muita gente fazendo coisas diferentes na humanidade. Nunca se deu tanta importância à preservação da natureza, como está sendo falado agora, o respeito aos animais, o respeito aos idosos, o respeito às crianças. Então, se a gente começar a ter um olhar mais decantado, mais apurado, nós já vamos ver que há muitas pessoas que estão dando a sua vida pela transformação. É que a gente ainda foca muito no que é negativo e muito pouco naquilo que é positivo. Dentro desse sermão profético, porque Jesus estava conversando com alguns de seus apóstolos, com 4. E aí os apóstolos fazem a pergunta assim para Jesus, diz-nos quando sucederão essas coisas? É a primeira pergunta, ou seja, os apóstolos querem saber quando é que vai começar toda essa transformação. Segunda pergunta deles, que sinal haverá da tua vinda? E Jesus fala isso da vinda dele. No entendimento, não que ele vai vir novamente, pessoalmente. A gente vai ver isso para frente. E ele diz, faz outra pergunta aos apóstolos, da consumação dos séculos. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que esse período vai terminar? Quantos séculos vai levar? E essas 3 perguntas, a gente vai ver que ela vai sendo respondida à medida em que o sermão profético for sendo interpretado e sendo falado. Essa pergunta Jesus não dá de resposta para eles imediatamente, até porque, volto a dizer, não é uma data, são ciclos que nós vamos ter que viver. E cabe a gente agora observar e saber mais ou menos em que ciclo que a gente se encontra dessa parte do sermão profético. O sermão profético começa lá, capítulo 24, versículo 1. Vamos lá, versículo 1 e 2. Vou ler e a gente vai começar a fazer a interpretação. Texto e contexto, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, porque ele estava no templo, lembra que ele foi para o Monte das Oliveiras, que ficava relativamente próximo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo de Jerusalém sempre foi muito bonito, muito luxuoso. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso, ou seja, toda aquela beleza? Porque era verdade, o templo era muito bonito. Mas, na verdade, os doutores da lei viviam muito das aparências. Os templos eram bonitos, a multidão lá adentrava para fazer seus sacrifícios, fazer suas oferendas, mas, na verdade, os que representavam as autoridades religiosas e também políticas, porque os sacerdotes, eles, como o governo era teocrático, eles não só representavam a questão religiosa daquele povo, mas também tinham uma representação política. Eles só se interessavam pelas coisas externas, pelo exterior, porque ninguém se preocupava com a miséria do próximo. Eles não se preocupavam com absolutamente o sofrimento do próximo. Eles apenas a preocupação deles era com as formalidades, com os cultos, com aquilo que vinha de fora. Tanto é que Jesus foi interrogado certa vez por um doutor da lei e falou assim, você não vê que seus discípulos se sentaram à mesa para comer e nem lavaram as mãos? Lembra dessa passagem? Eles se preocupavam com isso. Aí Jesus responde o que para eles? Não é o que entra pela boca do homem que faz a diferença, mas é o quê? O que sai da boca dele. Porque o que sai da boca dele é aquilo que está cheio o seu coração.
Então, em vários momentos, Jesus repreendeu a conduta deles, que eles estavam preocupados com formalidades externas, mas ninguém se preocupava verdadeiramente com a evolução espiritual daquele povo. Aquele povo estava totalmente envolvido por vaidade, por questões de poder. Os sacerdotes só se preocupavam com isso, mas ninguém se preocupava com a realidade do povo, com a responsabilidade real que eles tinham em cima do povo, que era da evolução espiritual. Então ele se preocupava se lavava a mão, se não lavava, se a cura que não podia ser feita em sábado. Isso eles estavam preocupados, mas ninguém se preocupava com o benefício real do povo, que era a sua evolução espiritual. Então Jesus olha para tudo isso e fala, não vedes tudo isso? Toda aquela ostentação, aquele templo muito belo, mas o povo sendo oprimido, o povo sendo largado, o povo sem um direcionamento correto dos seus ensinamentos espirituais. Ele diz, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí a gente vai buscar o simbolismo, porque toda a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que ver o texto, o contexto e ver o espírito, extrair da passagem o espírito que está lá na letra. Senão ela fica como uma coisa superficial, que dá a impressão assim, o que ele está querendo dizer? Que o templo de Jerusalém que vai ser destruído? Foi, mas não era essa exatamente a mensagem. Porque foi. O templo de Jerusalém foi destruído. Mas a mensagem real não era essa. Porque se Jesus, durante todo o seu mandato, ele se preocupou em mostrar para as pessoas, para que elas parassem de se fixar naquilo que era externo e voltassem para dentro de si o tempo todo, porque o que importava era o que estava dentro. E é verdade, é o que está dentro do nosso coração que vai direcionar a nossa vida. Se nós temos um coração repleto de ódio, repleto de mágoas, nós seremos pessoas negativas. E isso vai atrapalhar a nossa evolução. E isso vai também prejudicar aqueles que estão em convivência próxima conosco. Então é claro que Jesus não estava preocupado se o templo de Jerusalém ia ser destruído depois por guerras, por questões políticas ou não. Seria, mas não era ali o âmago da situação. Porque o tempo todo ele mostra, o exterior é o exterior. Não se preocupem com a forma, mas se preocupem com o quê? Com o conteúdo. O conteúdo é que vale. O que vale mais? Esse corpo que nós temos ou nós que somos espíritos imortais? Então, é esses valores que Jesus trabalhou o tempo todo, com os valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Então, quando nós olharmos para uma passagem, nós temos que olhar muito mais do que aquela passagem que Jesus está lhe dizendo, porque ele não está falando das coisas externas. Ele pode estar mandando um recado para aquele povo? Pode, mas um recado em duplo sentido. Sobre aquilo que vai acontecer externamente, mas sobre principalmente como trabalharmos o nosso mundo interno para que nós possamos mudar a paisagem externa. Porque, como eu disse para vocês, o mundo de regeneração que nós queremos, que quando a gente lê lá no Evangelho, eu quero aquele mundo para mim. Mas aquele mundo para ser construído, ele vai depender de cada um de nós construirmos isso dentro de nós. Porque imagina... Se a gente hoje pudesse pegar uma nave espacial e ir lá para um mundo onde a paz reina, onde a justiça reina, nós com esse coração ainda tão maculado pelas nossas violências internas, nós não seríamos instrumentos de perturbação para esse mundo? E é claro que nós não seríamos aceitos nesse lugar. Então essa compreensão que a gente tem que ter para ficar aqui e para ajudar a mudar isso daqui, a mudança tem que estar internamente, não é externamente. Externamente é máscara. Externamente é máscara. Jerusalém era tida como cidade santa. E era em Jerusalém que tinha o templo. O templo onde todos os judeus iam adorar a Deus. Esse derrubar é no sentido de anular alguma coisa. Então a gente já vai montando Jerusalém, cidade santa, local de adoração a Deus. Alguma coisa ser anulada. E aí se a gente for buscar outras passagens, precisamente eu escolhi essa, mas poderia ter escolhido outras,
Eu escolhi João, capítulo 4, versículo de 1 a 29, que vai trabalhar sobre a mulher samaritana, que eu também já fiz uma palestra aqui. Em que a mulher samaritana pergunta assim para Jesus: nossos pais adoraram neste monte. Lembra que os samaritanos tinham problemas entre os judeus ortodoxos? E eles tinham um templo especial, eles não iam até Jerusalém porque eles não se falavam. Então, a samaritana pergunta: nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui em Samaria. E vós, ou seja, vocês judeus, porque Jesus era um judeu, diz que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. E aí Jesus responde o quê para a mulher samaritana? Tempos virá que não vai ser nem aqui nem lá. Por quê? Porque Jesus estava se referindo a adorar a Deus não pode ser uma questão de localidade. Eu vou até o Oswaldo Cruz no domingo porque eu vou adorar a Deus. Aí eu saio dali do portão para fora, eu deixo de adorar a Deus? E aí a gente vai voltar a lembrar de uma passagem de Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Porque ninguém pode agradar a dois senhores. Porque se agradar um, vai desagradar o outro. Então, o que Jesus está querendo se referir ao templo de Jerusalém? É a construção que vai ser destruída? Não. São os nossos valores errados. Porque hoje nós precisamos dos templos de pedras para trabalharmos a adoração de Deus. Precisamos desse templo para sentir e conseguir fazer, estabelecer a nossa comunhão com Deus. É verdade, nós todos precisamos ainda. É verdade. Mas tempos virão em que nem aqui nem lá. Por quê? Porque o templo vai estar onde? Internamente, dentro do meu coração. Essa é a finalidade das religiões. Porque religião é uma crença. Aliás, a religião é algo que foi inventado e formado pelos homens. Para quê? Para nós aprendermos a adorar a Deus, para nós fazermos a nossa comunhão com o Pai, a nossa ligação com o Pai. Tanto é que religião significa o quê? Religare, não é isso? Então os templos, eles existem para que nós possamos ir trabalhando dentro de nós essa conscientização dessa importância de nos ligarmos ao Pai. O templo tem que ser interno? Tem. O templo precisa ser interno. Porque se nós não encontrarmos Deus dentro do nosso coração, a nossa conduta não será modificada. Hoje, às vezes, eu converso com muitas pessoas sobre a situação que o nosso Brasil está vivenciando, e a gente olha com clareza e vê, para que seja feito o que está sendo feito com a humanidade brasileira, é porque está faltando Deus no coração dos governantes. Isso é um fato. Porque se esses governantes tivessem Deus dentro do coração deles, eles jamais lesariam o próximo, jamais retirariam uma moeda dos cofres públicos. Por quê? Porque eles teriam a conscientização, eles teriam um sentimento de que o próximo é irmão deles, de verdade, porque somos todos irmãos uns dos outros. E eles não lesariam, por quê? Seria como se eles estivessem lesando eles mesmos naquele instante. Então, o que está faltando na humanidade hoje? Encontrar Deus dentro de si. Levar esse sentimento de Deus dentro de si para as nossas relações lá fora. Independente de quem que nós estamos nos relacionando. Mas eu estou me relacionando com uma pessoa que é de má índole. Sim, ela pode ser de má índole. Mas por ela ser de má índole, eu vou ser de má índole com ela? Não. O que a vida está me pedindo? Para eu fazer o contrário. Ele é de má índole? Que pena. Eu não sou. Que bom. Como eu devo agir com ele? Com amor. Mas aí vão me chamar de boba, de ingênua. Verdade. Vão me chamar de alma ingênua. Mas o que me importa tudo isso? Nada. Porque o que me importa é que eu possa deitar hoje à noite
deitar minha cabeça no travesseiro e estar em paz. Isso me importa. A consciência em paz. Até porque a morte pode me chamar a qualquer instante. Nós não temos uma plaqueta com uma descrição assim, prazo de validade. Termina dia 5 de agosto de 2017. Eu não tenho essa plaqueta. Eu acredito que nem de um de vocês tem um prazo de validade ali colado em alguma parte do corpo. Então a morte pode me buscar a qualquer hora, a gente sabe disso. E já pensou se ela me pega numa hora em que eu também estou sendo injusta com o próximo, como o outro está sendo comigo? Como vai ser a minha consciência? Com que consciência eu vou partir para a pátria espiritual? Com uma consciência maculada, pelo erro, pela injustiça. Então, todas essas tribulações que todos nós estamos vivendo aqui hoje, é para testar o quanto que nós temos resistência suficiente para viver os princípios que nós cobramos dos outros. Porque a gente fala assim, mas isso está errado. Isso está errado, certo, está errado. Nós estamos discernindo. Mas até que ponto o nosso discernimento, ele está servindo como alguma coisa para nos modificar e modificar a paisagem da Terra? Enquanto a gente agir olho por olho, dente por dente, a paisagem da Terra não muda. Ou seja, se vem uma pessoa, vem a Dona Marina, ela age de injustiça comigo, eu ajo, eu revido de injustiça para com ela, isso é olho por olho, dente por dente. A conduta tem que ser de misericórdia. A conduta tem que ser justa. Por isso que Jesus Cristo disse, se alguém te bater na face direita, dê a esquerda. Ou seja, dai a ele um outro tipo de conduta. Oferece a ele a conduta da misericórdia, a conduta da brandura, a conduta da paz de consciência. Então, o templo que Jesus se refere é esse, que o que está externamente, a traço ferrugem vai corromper e vai levar. Mas que o templo possa ser construído internamente, e para que esse templo internamente possa ser construído, isso depende de dois fatores nossos. Um é o autoconhecimento, o outro, a reforma íntima. Como é que eu faço a minha reforma íntima? Primeiro eu preciso conhecer os meus defeitos. Conheci, tenho esse, esses e esse. Pronto, ótimo. Como é que eu faço a minha reforma íntima? Na vida de relação com o outro. Não tem lugar melhor para se fazer reforma íntima do que não seja a vida em relação. Porque nós somos chamados a convivermos com pessoas difíceis o dia inteiro. É ou não é? Quando não é no trabalho, é na família. E vai por aí afora. Aí ali, como é que eu devo agir? Com conduta de misericórdia. Quando você encontrar alguém que te provoque, seja você o instrumento da paz. Quando você encontrar com alguém que quer te tirar a capa, dê a túnica para ele também. É a conduta de misericórdia. É a conduta que vai mudar a sociedade, a cara da sociedade. Sei, volto a dizer, vamos ser chamados de tolos, mas é um preço bom. E Jesus respondeu, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então vai ter gente querendo enganar. Se ele falou é porque vai. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, vai ter um período de engodo dentro da sociedade? Vai. Se ele falou que muitos vão se vestir com o nome dele, esses enganos vão acontecer também nos meios religiosos e principalmente. É ou não é? Ele está se fazendo um alerta. Cuidado. Há muitos que virão, pregarão no meu nome, falarão no meu nome, mas que têm a intenção de enganar. É um alerta. E será que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, está isenta desses enganos? É uma reflexão. É uma reflexão muito séria que eu deixo para todos vocês. Será que nós estamos livres desses enganos? Porque talvez quando eu disse para vocês que muitos proclamarão em nome do Cristo e vão enganar o povo, vocês talvez estejam lá na cabeça de vocês, lembrando de algumas correntes religiosas que vendem lâmpada para iluminar o ambiente doméstico e purificar, que vende sabonete para limpar os pecados da alma. Talvez vocês lembraram disso tudo.
Mas será que o movimento espírita, ele está isento desses falsos cristos e falsos profetas? Bom, enganar, toda pessoa que engana, ela tem uma finalidade. É desviar a gente do caminho, não é assim? Desviar do caminho. Enganar é desviar alguém. Enganar, iludir, seduzir. Ele está querendo desviar a gente do quê? Do nosso objetivo. Então é um alerta. Porque, na verdade, aqui ele está falando: desviarão as minhas ovelhas, elas ficarão desgarradas do rebanho. E o que será que poderá produzir o desvio nosso? Eu sempre falo para as pessoas que fazem estudos comigo, que pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Aqui quem faz o estudo comigo sabe, eu falo isso de vez em quando. Porque a meia-verdade, ela parece verdade, porque ela é meia-verdade. É aquela palavra que é dita que parece que é verdade. Mas que se você usar um pouco de critério, de bom senso e de lógica, e que se você conhecer um pouquinho a doutrina dos espíritos, você olhando para ela de novo, você fala assim: isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Então, um dos critérios que a gente deve deixar hoje dentro da doutrina dos espíritos, vou pular aqui um pouquinho, é buscar aquilo que interessa. Primeiro, para a gente conhecer e poder separar o joio do trigo, a gente tem que conhecer a religião que adquiriu. Para quê? Para nortear a nossa vida. Isso é um primeiro passo. Nós precisamos conhecer mais Kardec. As obras de Kardec estão abandonadas. Quase ninguém mais quer pegar Kardec para estudar, porque diz que Kardec é ultrapassado. Aqui quem faz estudos comigo sabe que de vez em quando eu pego as obras e mostro o quanto Kardec é vanguardista o tempo todo. Quem estuda vê que de vez em quando eu faço isso, eu dou as referências bibliográficas, porque é obrigação nossa, que somos divulgadores da referência bibliográfica para vocês. Não é favor que está sendo feito. Outra, encurtando que o nosso tempo está acabando. Kardec, quando escreveu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou lá na introdução do Evangelho. Isso é só um pequeno alerta que eu estou fazendo dentro de muitas coisas, porque hoje está sendo tem muita literatura espírita, que é intitulada espírita, mas não é espírita. Isso é um alerta que eu faço a todos vocês. Tem muita coisa sendo vendida aí que é para enganar, é cantilena, é conversa para boi dormir. Estou sendo sincera com vocês. Estou usando linguajar direto com vocês. Mas Kardec, com essa preocupação também, ele colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, isso é só um alerta. Ele diz assim: nós podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Nos Evangelhos. Mateus, Marcos, João, Lucas, nos atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos de dogmas e o ensino moral. E aí Kardec diz assim: as 4 primeiras têm sido motivo de controvérsia e de discussões inúteis. É verdade. Tem muita coisa aí, motivo de discussão inútil. Porém, a última permanece intacta, que é qual? O ensino moral. E é verdade. Se a gente pegar as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, estudar o fundo moral, vocês vão ver que mesmo que um católico pegar, o fundo moral não foge. Se o protestante pegar, o fundo moral não foge. Ali é o único lugar que nunca vai fugir. Agora, se a gente for discutir o que está para cima, cada um tem as suas discussões. Vai dizer, isso era assim, aquilo era assado, isso não é, isso... Por isso que eu apresentei para vocês o modelo de Jesus, ali eu apresentei como Kardec apresenta para a gente. Quem foi Jesus? Um espírito puro, que não precisava reencarnar, mas reencarnou porque quis. Não precisava passar pelas dores, passou para servir de modelo, mas que tem outras ideias por aí rolando em relação a isso. Isso pode ser discutido. Mas o valor moral, quando Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso muda em outra religião? Não muda. Isso é igual. Em todos os lugares são iguais.
Então, isso é um roteiro seguro para a gente começar. E o restante, vocês vão falar assim, o restante não dá tempo porque falta 5 minutos. Eu fico devendo isso para uma outra oportunidade. Mas o restante, eu digo para vocês, é importante que toda a literatura espírita ela seja passada pela metodologia de Kardec, que tinha uma metodologia científica, a metodologia do controle universal e uma metodologia que nós estamos precisando muito, chamada bom senso. Bom senso e lógica. É ler e ver se tem bom senso e lógica, isso que foi dito. Eu poderia dar vários exemplos para vocês de coisas que são me perguntadas em aula e que falta bom senso o tempo todo. Mas para finalizar o assunto daquilo que poderá estar sendo enganado, eu vou ler para vocês o que foi dito a Francisco Cândido Xavier. Na obra é No Mundo de Chico Xavier, ali estão as referências bibliográficas, e foi feita uma pergunta assim para o Chico Xavier. Emmanuel já fez para você alguma referência especial sobre Allan Kardec? Resposta de Chico Xavier. Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ou seja, o contato do Emmanuel com o Chico Xavier, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então, essas são palavras de Emmanuel para Chico Xavier. Cuidado com as literaturas que vocês estão comprando, de médiuns às vezes, desculpe a sinceridade, que psicografam um livro, publica. Chico Xavier, para quem conheceu a vida de Chico Xavier, ele psicografou um baú de coisas, eu não sei se vocês sabem. E depois o Emmanuel falou assim para ele, Chico, queima isso tudo, vamos começar agora. Ele, mas Emmanuel, mas tem tanta coisa ali bonita, queima isso tudo, que agora sim você está preparado para começar o serviço. Isso foi Chico Xavier. Então, o alerta para nós espíritas é esse. Tudo que vocês podem ler tudo que existe no mercado, mas usem um bom senso. E tem uma rota que é segura. Essa rota segura chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único modelo. Eu não sou modelo, eu sou só uma oradora espírita, só. Eu não sirvo de modelo para ninguém na humanidade. Ninguém. Por isso que Jesus deixou o modelo e guia. Sou apenas alguém que passa a doutrina dos espíritos. E assim como eu, tem muitos outros irmãos e amigos. Nós não servimos de modelo nem guia. Não devemos endeusar nenhum médium, nenhum, porque todos nós somos falhos. O único que veio aqui, que foi espírito puro, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é roteiro seguro. O resto, tudo é roteiro inseguro. Então, desejo a vocês uma boa viagem, passaremos ainda por muitas tribulações, mas o que é bom saber disso tudo, porque Jesus profetizou que depois da tempestade vai vir a bonança. Não perca a fé em dias melhores. E que possamos ser nós os trabalhadores do Cristo, não os falsos profetas. Porque seremos falsos profetas se não trabalharmos dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal. Que acima de tudo seja a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo que estarão à frente de todos os trabalhos. E que a nossa personalidade seja a que menos interesse a tudo. Sigamos o exemplo que o Chico Xavier foi de médium. Ele nunca quis aparecer. Nunca. Primeiro era a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos realizar o nosso trabalho com o melhor possível e que nos nossos momentos de dores busquemos Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, para nos consolar. E que nós aqui na casa de Oswaldo Cruz possamos, como João disse, uma das suas passagens, ele disse assim, reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem, que possamos nos amar, nos respeitar e nos ajudar mutuamente. Muito obrigado e um bom dia.